Logo no comecinho, eu quero te perguntar qual é o teu peixe? Qual é o tamanho do teu peixe? Qual é a dificuldade do teu peixe? Eu vou te explicar de uma forma melhor. Jonas, ele teve um problema muito sério. O problema de Jonas, na realidade, não era um determinado problema. Tudo começou por uma pequena desobediência. Quando nós desobedecemos, nós estamos infringindo alguma lei, nós estamos infringindo algum limite. E quando Deus deu uma missão para ele, Deus disse para ele: Ô Jonas, eu preciso que tu vá a um determinado local falar do meu amor, da minha grandeza para aquele povo, para as províncias daquele local. Se eles se arrependerem, eu tenho um plano magnífico para eles. Mas se eles não se arrependerem, com certeza eu terei que fazer algo que não está no desejo do meu coração. Eu estou exemplificando, não foi com estas palavras que Deus pediu para que Jonas fosse fazer um determinado serviço. Mas a fama daquele local era como se fosse um açougue. No açougue, o que você faz? Você primeiramente desossa, e depois de ter feito a desossa, você fatia de acordo com o que o cliente pede. Se tiver osso, se for uma carne com osso, você passa na serra. Enfim, você destrincha aquele material de acordo com o que o cliente pede. E foi assim, aquele local do qual Deus enviou Jonas era um local terrível. As pessoas, quando iam para lá, eles retalhavam, eles faziam latrocidade com aquele povo e até colocava expostos pendurados em madeiras nas entradas, nas ruas da cidade. E Jonas temeu. Jonas falou: rapaz, se eu for para aquele local, o pessoal vai me acabar comigo, vão me arrancar a pele, vão me esfolar vivo. E ele utilizou-se da sua esperteza, praticou a desobediência e fugiu para uma outra cidade dentro de um navio. O que o capitão daquele navio tinha a ver com a vida de Jonas? Praticamente nada. Jonas se tornaria mais um passageiro. E o comandante, o capitão daquele navio, daquela embarcação, o que ele fez? Pensando na grana que ia entrar, mais um passageiro, mais um bilhete, mais uma poltrona, mais um lugar vendido na minha embarcação, ele se angariou do dinheiro e aceitou Jonas. Mas mal ele sabia as dificuldades e os problemas que ele estava enfrentando, que ele enfrentaria, né, melhor dizendo, ao permitir que Jonas adentrasse dentro daquele barco. E assim foi ele. E prosseguiram, iniciaram a viagem. Num determinado canto, começou-se uma tempestade no mar. O mar ficou furioso, ficou bravio. Cada onda que eu vou te falar a verdade, eu não gostaria de estar naquela embarcação. E o povo, para aliviar a situação, para que o barco não viesse a pique, começou a jogar, né, as bagagens, começou a jogar praticamente tudo que eles podiam. Ó, gente, eu estou olhando para lá e para cá porque eu parei aqui num determinado local e estou gravando o vídeo. Então a gente tem que ficar atento, né? Tem que ficar atento com quem chega, com quem passa, com quem se aproxima, tá? Por isso que eu fico olhando para os lados. E as embarcações, a embarcação e as bagagens praticamente foram quase que
todas jogadas ao mar, para que se aliviasse e o navio não viesse a afundar. Até que um determinado cabra perguntou, mas espera aí, aquele que embarcou, cadê ele que nós não estamos vendo ele aqui? Começaram a procurar e encontraram ele dormindo lá no porão, naquela tempestade toda e ele dormindo. E aí perguntaram para ele, rapaz, o que está acontecendo? Nós estamos quase naufragando e você aí dormindo, sossegado, não se importando com nada, quem és tu? E começaram a indagar. Aí ele contou toda a narrativa, contou a história, que ele estava ali em desobediência e que tudo aquilo estava sendo gerado, estava acontecendo devido ele ter desobedecido a voz e a ordem de Deus. E aí o pessoal falou, e o que nós vamos agora fazer? Nós vamos a pique? Ele falou, não, me joguem no mar. Me joguem no mar que vocês vão sair ilesos. E os homens não queriam jogar ele no mar. O que é isso? O seu sangue, nós não vamos responder pelo seu sangue, nós não vamos responder pela sua vida. Até que ele os convenceu e falou, não, que não vai acontecer nada com vocês, que este mal seja sobre a minha vida. E concordaram, pegaram Jonas e jogaram no mar, depois de ter perdido praticamente todas, as bagagens da embarcação. Agora você imagina que aquele capitão do navio, aquele comandante, se soubesse que tudo isso ia acontecer por causa de uma passagem, por causa de um dinheirinho, ele ia aceitar Jonas na sua embarcação? Mas de jeito nenhum. Mas ele não sabia. Quando jogaram Jonas no mar, veio um grande peixe e o tragou. A partir daí, não se conta, não se sabe mais como é que seguiu a embarcação, mas ficou tudo tranquilo. Ficou tudo tranquilo, eles prosseguiram o destino, tiveram percas grandes, mas prosseguiram no destino. E Jonas dentro de um peixe. Por isso que eu perguntei no comecinho, qual é o teu peixe? Qual é o tamanho do teu peixe? O peixe, ele simboliza desobediência. O peixe simboliza rebeldia. Porque se ele não tivesse feito isso, o transporte dele não seria o peixe mais. Ele continuaria no navio, mas rumo aonde? Rumo a Nínive, não a Tarsis. Então, às vezes não, todos os dias nós desobedecemos Deus em alguma coisa. Todos os dias. Às vezes a gente pensa, se julga um santarrão. Se julga alguém muito importante, importante é Cristo. Importante é o Espírito Santo que vive em nós, porque nós somos templo e morada dele. Porque se não fosse tão importante o Espírito Santo, aquele que Jesus Cristo disse, eu vos enviarei o Consolador, nós estaríamos fritos. E o Espírito Santo é importante porque ele está conosco, ele vive conosco, ele vê as nossas latrocidades que nós praticamos e todos os dias não nos desampara. Todos os dias ele não nos deixa só. Agora Jonas ficou dentro do peixe um bocado de hora, 3 dias. E ali, andando para lá, andando para cá, o que aconteceu? Levaram ele para que ele pudesse meditar, se arrepender e chegar numa determinada posição que ele falou, olha, eu estou arrependido e quero me consertar com o Senhor. Tá chegando um amigo meu aqui. Bom dia, amigo. Eu tô terminando de fazer um vídeo aqui, daqui a pouco nós proseia. Falou. Belezinha? Beleza. Então tá bom. Falou, senhor. E aí, a partir daquele momento que ele foi, devolvido na praia, quando ele se arrependeu, conversou com Deus, falou do seu arrependimento, Deus fez com que o peixe fosse lá em Nínive, em Nínive, lá na praia, e devolvesse novamente Jonas à sua vida, ao seu habitar natural. Então, meu amigo, todos nós temos oportunidade. A oportunidade de Jonas foi dada. A nossa oportunidade, ela nos é concedida todos os dias. Agora eu te pergunto, há arrependimento?
Todos os dias eu te pergunto, você se arrepende? Você confessa Jesus Cristo como teu Salvador? Às vezes não. Às vezes nós ocultamos coisas que não deveríamos ocultar. Às vezes nós escondemos coisas que não deveria esconder. Mas Jesus sabe tudo. Deus sabe tudo. E aí, qual é o teu peixe? Qual é o peixe que está te transportando? É o peixe da mente? É o pensamento? É a cobiça? É os olhos? É as palavras? É a boca que nós murmuramos, falamos coisas que não devemos, reclamamos disso, daquilo outro, porque deveria fazer sol, porque deveria chover, porque deveria ventar, porque nós não concordamos praticamente com nada. Nós não concordamos com nada, mas lembre-se, quem está no controle é Deus. Deus está no controle. É Ele. É porque Ele não quer, mas basta apenas Ele dizer uma palavra e tudo será desfeito. Quando Jonas chegou lá na determinada cidade, Jonas meteu os peitos. Meteu o pé e falou, vou falar. Ele agradeceu a Deus por ele sair de dentro do peixe e meteu o pé e vou pregar a palavra. E o que aconteceu? A cidade, os povos, os povos da cidade se arrependeram, se converteram e a proposta que Deus havia dito que se eles não se arrependessem destruiria a cidade, não houve destruição, porque eles se arrependeram. E os chefes, os responsáveis por aquelas províncias, determinou até um luto de 3 dias, até para os animais, até os animais. Olha, eu não sei se foi 3 dias, tá? Estou me equivocando aqui. Eu sei que os animais fizeram jejum, também jejuaram. Imagina, cada proprietário de um determinado animal falou, não, aqui todos nós vamos jejuar porque nós não queremos ir contra a palavra, nós não queremos ir contra Deus. E se arrependeram e Deus não destruiu. Assim, somos nós, meus amados. Nós precisamos fazer uma conversão. Sabe aquela estrada que vai para lá e para cá? Eu fiz um vídeo outro dia dizendo da estrada que vai para lá e da estrada que vai para cá. Mas todas elas têm em algum determinado ponto um local de retorno. Se nós estivermos indo na direção errada, retornarmos, utilizarmos o retorno, o dispositivo e voltar para a origem, voltar para o caminho certo. E Deus nos dá esta oportunidade todos os dias. Naquela época o arrependimento, vinha através da palavra da qual Jonas iria direcionar para os moradores de Nínive. Hoje a palavra de Deus ela vem direcionada para nós, para que nós possamos, cada um de nós se arrepender. Mas se não quiser, não tem problema nenhum também. Nós temos o livre-arbítrio de fazer segundo a nossa vontade, segundo a nossa necessidade, segundo a determinação que nós queremos determinar para o nosso fim. Se você quiser se alimentar, beleza. Se você não quiser, vai morrer de fome. Mas a comida está na mesa. O alimento está na mesa. É só você deixar de ser orgulhoso, sentar-se, alimentar-se, tomar uma boa água, nutrir o seu corpo, a sua estatura física e continuar a caminhada. Jesus, ele nos alerta, Jesus o tempo todo, ele falou, olha, se eu for para o meu Pai, se eu voltar, eu vos enviarei o Consolador para que ele vos faça lembrar, te dê bom ânimo e vos faça lembrar de tudo quanto eu vos ensinei. Ele voltou para o Pai, ele está lá com o Pai. Ele voltou. E o Consolador é o Espírito Santo, que há em mim e há em você. E eu te pergunto, qual é o teu peixe? Qual é o teu peixe? O teu peixe, com certeza, é o pecado que cada um de nós praticamos no dia a dia. Cada um de nós no dia a dia praticamos um pecado. E esse pecado é o nosso peixe. É o nosso peixe que transporta, que nos transporta. É esse peixe que nos conduz
pelos canais fluviais do Espírito, por esse mundo. Ele diz, olha, o mundo jaz na mão do maligno. E nós temos que nos libertar, nós temos que sair desse peixe, nós temos que abandonar esse peixe. Esse peixe vai nos levar para a ruína. Se o peixe morrer e nós estiver lá dentro, nós vamos morrer junto com o peixe, junto com o pecado. Mas se nós estivermos fora do peixe, se nós estivermos com a graça e a misericórdia do Senhor Jesus, nós não vamos morrer nunca. Nós poderemos morrer à estatura física, corpórea, né? Mas espiritualmente jamais. Mas Deus, Jesus, ele disse que mesmo que nós estivéssemos descido à sepultura, haveria o dia da ressurreição, o dia do juízo, o dia em que nós vamos ser julgados, uns para condenação e outros para absolvição. Aqueles que forem absolvidos vão viver eternamente com Cristo, vão ser reinados, o nosso rei, né? Nós vamos ser regidos por Cristo. Agora, aqueles que não tiverem oportunidade de salvação, misericórdia. Misericórdia. Ontem eu ouvi alguma coisa, um estudo a respeito do livro de Apocalipse, das 7 trombetas, das 7 igrejas e de tantas coisas, né? Apocalipse é um livro de revelações. Apocalipse é um livro que fala das coisas que irão acontecer. E meus amados, mesmo que nós passamos perseguições, tribulações, Jesus Cristo ele foi muito claro quando ele disse que todas estas coisas nós estaríamos e seríamos passivos de passar por ela. Mas que nós tivéssemos bom ânimo, que nós não desanimasse, que nós continuasse no propósito para que nós pudéssemos alcançar aquele dia. Lembra daquela frase maravilhosa que Paulo disse, já no finzinho da sua carreira, quase terminando, combati o bom combate, acabei a carreira, estou guardando a fé. Então, a carreira dele já estava encerrada porque ele estava preso, não podia sair, não podia cumprir missões, não podia mais percorrer províncias para levar a palavra de Deus. Então a carreira dele já estava posto no fim, que ele estava no cárcere. Mas ele disse que guardou a fé. E através de lá de dentro do cárcere, lá de dentro da prisão, ele escreveu lindas cartas, mandou lindas mensagens para aqueles seus apóstolos, aqueles dos quais andavam e pregavam a palavra com ele. Ele não desistiu jamais. Eu não vi Paulo murmurando, eu não vi Paulo chorando, eu vi ele chorando quando estava com Silas, né? Lá na prisão, levaram um açoite da bexiga e ainda assim mesmo estavam louvando e glorificando ao Senhor. Quer melhor que isso? E hoje, gente, nós levamos um tropeção. Nós levamos um tropeção misericórdia. A gente, né... Ontem eu vi uma pessoa murmurando de uma tal forma, murmurando tão grandemente, que eu que estava ouvindo, falei, Jesus, tenha misericórdia dessa alma. Tenha misericórdia dessa alma. Hoje também, pela manhã, eu assisti um pequeno vídeo, um vídeo pequeno, não é tão longo igual esse que eu estou fazendo hoje, não. Onde a pessoa estava trajando umas roupas provocantes dentro de um supermercado. Aí o dono do supermercado, o pessoal ali que estava dentro do supermercado, não concordou de forma alguma, estavam todos descontentes com as vestes daquela mulher. E o que aconteceu? Colocaram ela para fora, expulsaram ela do mercado, porque estava virando uma banalização só. Então aí a gente vê que as coisas não estão assim agradando a Deus. Será que Deus se agrada disso? Eu te pergunto, será que... mas João, o que Deus fez de bonito é para se mostrar. Que é isso? Que é isso, meu amigo bico de pomba? Não é dessa forma, não. Meu amigo jacaré cascudo, não é assim, não. Deus fez as coisas lindas
para que nós pudéssemos, sim, apreciar, mas não com escandalização. Ai por quem e ai de quem vier o escândalo. Então, vamos tomar cuidado, gente, vamos refrear a nossa língua. Nós somos igualzinho o navio que estava conduzindo Jonas, igualzinho. Aquela embarcação grande. Mas o que é que faz nós virar para lá e para cá? O que é que dá, né, a nossa sustentação praticamente? Praticamente está na cabeça. É o nosso olho, os olhos, ouvido e a boca. Com os olhos nós vemos e cobiçamos. Com o ouvido nós ouvimos coisas que não edificam as nossas almas ou edifica. E com a boca nós professamos bênção ou professamos maldição. Você está entendendo? O navio, ele é grandão. E o que conduz ele? É um leme, coisinha pequena, coisinha, né, que não é tão em proporção, é pequeníssima diante do navio. E nós, corpão aí, tem pessoas aí que tem mais de 2 metros de altura, mas não tem 50 centímetros de língua. E é a língua que dirige o corpo todo. Fala o que não deve, murmura, critica, misericórdia. Então, nós precisamos estar atento para estas coisas. Meu amigo, você que me ouve, você que está me assistindo, você que ficou comigo até aqui agora, né? Já estamos passando aí praticamente dos 20 minutos com este vídeo. Eu te digo para você que a nossa vida, ela é como um vapor. É como um vapor, passa e não recupera mais. Lembra quando você tinha aí uma idade bem jovem, juvenil, corria, brincava, pulava, andava, né, com a determinada velocidade, uns passos rápidos? Hoje, dependendo da sua idade, seus passos estão lentos, seu raciocínio está fraco. Eu conversei com uma pessoa ontem, ele falou: João, olha, eu tive de tudo na minha vida, eu era professor de karatê. Eu dava aula em determinados lugares, determinados municípios, era uma pessoa ativa, só que eu bebi demais. Bebi e não tinha freio. Eu começava a beber determinada hora, dava 1h da manhã, eu estava acordado ainda, eu estava bebendo. O que me aconteceu? Me aconteceu um infarte, me aconteceu, acho que foi derrame. E hoje eu estou desse jeito, andando com a muletinha, né, com a bengala, andando com a bengala e sem poder fazer as coisas que eu fazia, mas eu dou graças a Deus que eu não morri, que eu não fui ceifado à morte, estou vivo, estou deficiente, não posso trabalhar, não posso fazer mais as coisas, não posso praticar o esporte que eu tanto queria, já não bebo mais bebida para que venha me desnortear, porque o que me causou isso daqui foi bebida. Eu só bebia, um dia a pressão subiu e não houve controle e eu estou nessa situação. Mas eu dou graças a Deus por Ele ter me resgatado. E hoje eu entendo o amor de Deus sobre a minha vida. Você acha que eu vou murmurar essa oportunidade que eu tive? E eu falei para ele: o senhor está certo. Continue na graça do Senhor, que o senhor vai alcançar muitas coisas ainda. Talvez o que o senhor praticava, né, era algo para complementar e dar sustentabilidade para que as pessoas pudessem aprender, mas que o senhor também estivesse divulgando a palavra. E o senhor não fez isso. Ele falou: hoje, rapaz, olha, eu poderia ter, às vezes, tirado tantas pessoas da situação ruim e, às vezes, eu contribuí para isso. Então, nós precisamos aproveitar qual é a tua oportunidade que você tem, em que ambiente que você trabalha. Você já falou para o teu amigo do lado, para o teu amigo de colégio, para o teu amigo de indústria, de bancada, para o teu amigo profissional, para aquele que joga o futebol junto com você, para aquele que vai pescar com você. Você já falou para ele que Jesus o ama? Não precisa falar muita coisa. É só você chegar e falar: olha, você sabia que Jesus te ama? Você sabia que você está vivo porque Deus nos dá permissão todos os dias? É Ele quem acrescenta os dias da nossa vida? Fala isso para Ele. Ele precisa saber que Deus ama ele.
Ele, às vezes, ele nunca ouviu isso. Às vezes, nunca chegou nos seus ouvidos que Deus o ama, que Deus o quer, que Deus tem um princípio para ele de libertação, princípio de vitória, de ser vitorioso, de ser salvo, de ir morar no reino onde Cristo tem preparado para nós este lugar. E a gente fica aí. Olha para um lado, olha para o outro, pensa uma coisa, pensa outra, cobiça uma coisa, cobiça outra, se mata de trabalhar para poder comprar sei lá o que, aquilo que você deseja, né? E tomara que não seja nenhum vício, porque além de você trabalhar, se matar de trabalhar, você se mata com o vício que a gente pratica. Né? Pega o dinheiro que a gente ganha e compra aquilo que vai nos destruir internamente. Destrói o corpo e destrói também a alma e o espírito. Qual é o teu peixe? Qual é o teu peixe? Você se importa com o peixe que está te transportando? Qual é o nosso pecado? Não é aquele pecadinho que a gente às vezes comete por deslize, não. É aquele pecado que a gente bate na mesma tecla constantemente, diariamente, peca e não se cansa de pecar. Qual é o teu peixe? Nós precisamos nos libertar dele. Nós precisamos fazer com que este peixe se canse de nós e nos abandone. Nós precisamos abandonar esse peixe, e esse peixe também precisa nos abandonar, porque junto com ele não dá para ficar, não. Não dá para ficar com esse peixe. Eu sei, meus amigos, que às vezes muitas pessoas desistiram e já não estão até aqui assistindo esse vídeo. Muitos não gostam, às vezes, do meu conteúdo, não gosta do que eu falo, pensa que eu já fui santinho. Ninguém é santo, né? Não existe santo aqui na terra, não existe. O único santo é Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses são santos, mas os demais não. Então eu não fui bonzinho, de forma alguma. Mas um dia eu entendi que eu precisava me libertar de uma grande quantidade, uma castidade de peixes. Eu ainda tenho alguns peixes ainda. Tenho alguns peixes ainda que precisa se afastar de mim, e eu deles. Mas hoje a quantidade é bem menor. Assim como José, Moisés, Paulo, né, Timóteo, Eliseu, todos eles tiveram um dia um peixe em sua vida. Todos temos o nosso peixe e nós precisamos nos libertar dele. Todos. Porque não existe um justo sequer sobre a terra. Não tem. Não vá você pensar, mas fulano é justo. Não, alguma coisinha, algum lambari, alguma tiguerinha, né? Aquele peixinho miúdo, tem na vida de todos nós. Nós só teremos um corpo incorruptível quando Jesus vier buscar a sua igreja. Aí sim, aí não vai ter peixe nenhum nas nossas vidas. Não vai ter nada que possa nos envolver, nos acusar e nos deixar em contradição. Mas enquanto Jesus não vir, nós temos que matar um leão por dia e deixar o outro amarrado, já preparado para o outro dia, se nós quisermos ser salvos. Salvação não é fácil assim. Não é porque uma vez, né, salvo, sempre salvo será. Não é assim. Nós temos que permanecer todo dia vigilante em oração, todos os dias clamando, orando, pedindo a Deus misericórdia, pedindo ao Senhor para que Ele perdoe os nossos pecados, pedindo a Ele que não nos deixe perder a nossa salvação que Ele nos deu ali na cruz do Calvário, quando Ele derramou o seu sangue, quando Ele ali padeceu, morreu e falou para o Pai antes de morrer: Pai, está consumado.
Então nós temos que ter muito cuidado, viu? Espero que nós possamos analisar o nosso peixe. Espero também que este vídeo longuíssimo ficou de acordo e sanou aí as suas necessidades, que pode ser ou poderá ser útil para você e para mais alguns. Para aquelas pessoas que gostam de assistir vídeo longo, eis aí a sua oportunidade de mandar também para aquele amigo seu que você sabe que está precisando de ouvir a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, que nós possamos ter um excelente dia, que nós possamos ter a graça e a misericórdia de Deus, porque Deus queria destruir Nínive, mas através de Jonas, que saiu de dentro do peixe, foi libertado do peixe, ele liberta do peixe e o peixe liberta dele, né? Um estava atrapalhando o outro. E que Deus não venha nos destruir, porque Deus não tem prazer na morte. Deus não tem prazer naquele que Ele ama que se perde. E Ele amou nós todos de uma tal maneira que Ele enviou seu Filho Jesus para que todos que nele crer fossem salvos. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, se você chegou até o final desse vídeo. E se ele servir para você, não deixe de deixar o seu like, não deixe de compartilhar, né? Curte aí, se inscreva no nosso canal, nos ajude. Nos ajude. Eu não estou te pedindo dinheiro, eu não estou te pedindo para que você faça um Pix para mim, muito pelo contrário, eu estou te pedindo só para que você se inscreva, compartilhe e envie, ajude-nos a distribuir, porque você nos ajudando, o algoritmo, ele vai entender que o nosso conteúdo é bom e vai repassar. Agora, se fosse uma dancinha, se fosse uma coisinha qualquer lá, sei lá, um trem mequetrefe, talvez uma piada boa, você iria mandar para o seu colega, mas quando trata da palavra de Deus, da salvação, às vezes você vai ficar com vergonha de enviar. Mas não tenha vergonha não. Envia e com certeza você estará nos ajudando a divulgar, não é financeiramente não, você vai estar nos ajudando a divulgar o nosso trabalho. E vai lá no nosso canal, nós temos aí alguns canais do qual nós gravamos vídeo todos os dias e colocamos lá, vai lá assistir, procure nos seguir, que eu tenho certeza que vai ser uma das boas coisas que você vai estar fazendo e dando a oportunidade para que o teu corpo se alimente da palavra de Deus. E depois de tudo que eu falar, do que eu disser, você vai lá na Bíblia, pega a Bíblia e estude, examine e veja se tem fundamento. Se não tiver, aí você me abandona. Não precisa me seguir não, tá bom? Mas se tiver, se você achar que o que eu estou falando é graça e vem de Deus, em nome de Jesus, nos dê esse apoio. Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo.